seu servo Davi, dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, de maneira alguma a Bíblia está dizendo que Davi era um homem perfeito. Assim haveria uma grande contradição na palavra de Deus, porque há momentos em que o próprio Deus repreende a Davi através do profeta Natan, e certamente através do seu próprio espírito. E Davi era um homem extremamente quebrantado de coração, que sabia das suas falhas, sabia da sua estrutura, sabia quem ele exatamente era, não é? Diante do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que Deus encontrou um homem, e que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é que Deus se agradava da atitude de Davi durante toda a sua caminhada. Então Davi é um personagem que a Bíblia coloca muitas páginas para a sua história. E eu queria nesta manhã estar analisando de maneira simples, de maneira breve esse texto, com algumas coisas que Deus tem colocado em meu coração, e eu acredito, pela fé, que também o Espírito de Deus, que tem colocado algo de sua parte ao meu coração, também há de falar de alguma forma ao coração dos irmãos, das irmãs nesta manhã. Aliás, deixa eu me corrigir, irá continuar falando ao coração dos irmãos e das irmãs, porque ele já está falando a cada um de nós. Se estivermos ligados no céu, ligados com Deus, certamente receberemos de Deus, porque Ele tem para nos dar. Então, meus irmãos, a história de Davi, e isso que aconteceu aqui, nós lemos aqui alguns versículos, né? Depois queremos ler um pouco mais. Quando nós lemos aqui, é uma parte da vida de Davi muito trágica. É uma história trágica. Você já pensou, de repente, você está viajando, porque é isso que o texto está dizendo, que Davi estava viajando e que Davi chega de viagem com seus homens. Ora, Davi tinha 600 homens valentes, 600 homens que dariam a sua vida por Davi sem piscar os olhos, 600 homens fiéis. E Davi estava viajando, trabalhando, ilustrando para os nossos dias. Davi estava exercendo o seu trabalho, porque ele servia ao rei Aquis. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso para os irmãos entenderem o contexto em que a Bíblia está nos trazendo essa história, este fato. Não adianta eu trazer para os irmãos exatamente o ocorrido sem contar o porquê Davi chegou aqui. O que é que Davi está fazendo em Ziclag? Ziclag é uma cidade filisteia. Davi é de Israel. O que é que Davi, com 600 homens, com mulheres, com filhos, está fazendo em uma cidade chamada Ziclag, que é uma cidade de domínio dos filisteus e não do povo de Israel? O que foi que aconteceu para Davi estar no meio dos seus inimigos? Porque é isso que está acontecendo aqui. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Os irmãos conhecem bem a história desde a época da Arca, com Samuel. Ainda quando não tinha rei, Israel já estava em conflito com os filisteus. Os irmãos já conhecem a história, mas à frente tem uma das histórias mais conhecidas, que é quando Davi vence a Golias. Golias estava duelando pelos filisteus. Ele servia aos filisteus e estava duelando pelos filisteus. E Davi venceu a Golias, dando a vitória a Israel contra os filisteus. E diz a Bíblia que naquele momento o povo de Israel perseguiu os filisteus e matou um monte deles. E Davi se tornou alguém, vamos dizer assim, famoso, não é? A palavra não é bem essa, mas Davi se tornou conhecido, melhor dizendo, conhecido por causa dessa grande vitória que Deus deu ao seu povo, e não a Davi, mas Deus deu ao seu povo através de Davi. E a Davi ficou bem conhecido. E agora Davi está no meio dos filisteus, que sofreram derrotas por causa de quem? Davi. O que aconteceu finalmente para Davi estar nesse meio? Davi mudou o time, porque se ele está no meio dos filisteus, a primeira impressão que nós temos é que ele se tornou inimigo de Israel. Era para Davi estar em Israel. Ele não tinha sido ungido no capítulo 16, como no capítulo 30 ele já não está mais em Israel, nem fazendo parte de Israel, e está no meio dos filisteus, os inimigos de Israel. Será que o profeta Samuel errou ao ungir Davi como rei? Não, de forma nenhuma. E sabemos disso porque nós sabemos a continuidade da história. Mas o que é que Davi está fazendo aqui? Primeira coisa que me chama a atenção para a gente
entender um pouco melhor a história, só uma pequena introdução, é que os irmãos sabem que o reino começou como um reino teocrático. O reino de Deus é teocrático, sempre será teocrático. E o que quer dizer isso, teocrático? Quer dizer que Deus é o centro, é que Deus governa, é que Deus é aquele que é o próprio governador, legislador. O governo de Deus sempre será o reino de Deus, sempre será um reino teocrático, né? E quando Deus escolheu o seu povo através de Abraão, e é interessante que Deus, ao escolher Abraão e dizer que dele viria descendência, e os irmãos sabem que Abraão tinha filhos, e Abraão depois só veio ter filhos já depois de velho, e nasceu Jacó, e nasceu Isaac, e assim vai. E quando chega em Jacó, é interessante que Jacó tinha sua família era até grande, tinha bastante pessoas, 75, 80, algo desse tipo assim. E aí é quando vem uma grande fome e os filhos de Israel, a família de Israel vai para o Egito. Os irmãos conhecem a história. E quando Israel com seus filhos, com a sua família vai para o Egito, lá eles se multiplicam, né? Apesar de tudo que eles passaram. Agora, quando a Bíblia diz isso, que eles iam para o Egito, já disse Abraão, está lá no capítulo 15 de Gênesis, não é o que nós queremos entrar, mas só rememorando o que aconteceu. Mas lá no capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão que daria parentela, descendência, que a sua descendência seria muito grande, e o próprio Deus disse: porém vocês irão ficar, esse povo irá para o Egito e ficará durante 4 séculos lá, até que se cumpra o tempo, e depois ele sairá de lá, e sairá com riquezas, do jeito que aconteceu algum tempo depois. Eles passaram 400 anos dentro do Egito. E aí Deus levanta quem? Moisés. E Moisés é o quê? Moisés é um legislador, é um juiz, é um profeta, é alguém ao qual Deus se comunica diretamente com ele e governa diretamente através dele. Não é Moisés quem governa, é Deus que governa através de Moisés. Não é Moisés quem reina, é Deus quem reina e coloca a sua lei, a sua legislação sobre o povo que agora havia adquirido. E esse povo passa 400 anos no Egito, sai do Egito através de Moisés e fica durante 40 anos procurando a terra. Era para ser uma caminhada de 40 dias, os irmãos sabem, e se tornou 40 anos. 40 anos depois, a Bíblia diz que o povo herda a terra através de Josué e Caleb. E agora eles chegaram na terra e herdaram a terra. Dividiram a terra em 11 porções. Por que não? Se eram 12 tribos. Porque uma das tribos era chamada tribo de Levi. E essa tribo não tinha terra. Por que não tinha terra? Porque Deus não queria que eles cultivassem. Deus não queria que eles trabalhassem manualmente como os demais. Deus queria que a tribo de Levi cuidasse apenas da espiritualidade de Israel. E aí a tribo de Levi cuida da espiritualidade do povo. Ensina o povo, canta, louva, cuida das coisas da igreja, das coisas do templo. Então a tribo de Levi é consagrada como os levitas, como aqueles que cuidavam da adoração a Deus. Por isso que eles não trabalhavam no campo, não pegavam a enxada, e a terra foi dividida em 11 partes, 11 porções, mas a tribo de Levi tinha, desde aí, podia, com a ajuda das outras tribos, sobreviver. Cada tribo ajudava a tribo de Levi para que a tribo de Levi sobrevivesse. É quando o povo é governado através de juízes. Primeiro juiz, Moisés. Segundo juiz, Josué. E aí sucessivamente os juízes vão governando. Logo em seguida, a Bíblia apresenta Eli, posteriormente Samuel. Mas a Bíblia diz que é 400 anos de governo através de juízes. De um governo teocrático, onde Deus levanta juízes e governa através de juízes. E o que aconteceu para agora? O povo está sendo governado por um rei. O povo, diante de uma situação difícil, diante de alguns inimigos, quando Samuel já está velho, quando os filhos de Samuel estão praticamente herdando a sua função, mas não tem testemunho para isso, a Bíblia diz que os anciãos vão até Samuel e pedem um rei. O povo pede um rei, não só por causa disso, mas também porque olha as nações têm rei e eles querem um rei. E agora Deus
atendendo a voz do povo, não que fosse a sua vontade, mas atendendo a vontade do povo, respeitando o livre-arbítrio do povo, respeitando a liberdade do povo. Deus diz para Samuel, apesar de Samuel ficar triste, eles não rejeitaram a você, Samuel, eles rejeitaram a mim para que eu não governasse diretamente sobre eles. E aí é que surge o primeiro rei, que se chama Saul. Saul governa 40 anos. Depois vem Davi, 40 anos. Depois vem Salomão, 40 anos. Esse período é chamado de Reino Unido. As tribos estão unidas, estão juntas. Posteriormente as tribos se dividem e o reino se divide em dois: Reino do Norte e Reino do Sul. E aí há um Reino Norte e há um Reino Sul, mas aí é história mais à frente. Até então estamos no Reino Unido e no primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul é uma permissão de Deus, nos lembremos sempre disso. Saul é um desejo atendido de Deus, atendendo um desejo do povo, por permissão e não por vontade perfeita e não por vontade absoluta. Mas o que é que Davi está fazendo em Ziclag? Quando o povo de Israel se encontra em grande perigo, numa batalha que praticamente não consegue vencer, que é justamente contra os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus colocaram um grande gigante chamado Golias, e ninguém conseguia vencer Golias. E durante 40 dias, Golias saía de manhã e de tarde, dizendo: não tem ninguém que possa lutar comigo aí em Israel. E a Bíblia diz que Golias dizia impropérios contra a nação de Israel. Agora, irmãos, veja onde eu quero chegar. Para os irmãos, já vou entrar no texto, tá? Só para que os irmãos compreendam bem o que é que está acontecendo e por que Davi está ali. E é interessante, irmãos, que algumas coisas em nossa vida temos que passar. Parece que Deus, se Ele não arquitetou, mas parece que Deus deixou que acontecesse por algum motivo. Se Deus não escreveu a história em algumas páginas de nossa vida, mas ao menos Ele tomou conhecimento e Ele deixou que nós passássemos por ali. Porque parece que esse caminho Davi não tinha como evitar. Olha o que aconteceu. Os irmãos de Davi estavam na guerra, o povo estava na guerra, todo mundo estava na guerra. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Quando de repente Jessé chega, poderia pegar alguém, um funcionário, alguém da casa, mas não. Ele chama Davi e diz: olha, vai lá ver como estão os teus irmãos. E lhe leva um pouco de comida, e levar um pouco de comida também para o chefe lá, o capitão, alguém que está à frente do combate. E Davi vai. E Davi poderia ir em qualquer momento, irmãos, mas Davi vai justamente no momento que o gigante Golias sai para afrontar o povo de Deus, os exércitos de Israel. E quando Davi chega ali naquele lugar, ele simplesmente, em pouco tempo que ele está ali conversando, vendo como estão os seus irmãos, em pouco tempo o gigante sai e diz impropérios. E a Bíblia diz que Davi se revoltou com aquilo que o gigante disse. Diz: quem é esse filisteu? Logo ele conheceu que ali era um filisteu que não servia a Deus. E o que é ser filisteu para Davi? E o que é que Davi está dizendo? O que é que esse filisteu, por que esse filisteu está afrontando os exércitos dos meus vivos? É que Davi está dizendo: esse homem que não tem aliança, esse homem que não serve a Deus, esse homem que não conhece a Deus, quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi ficou chateado, ficou irado, querendo fazer alguma coisa. De repente, irmãos, veja, é como eu disse para os irmãos, parece que ele tinha que passar, ou se não tinha que passar, Deus permitiu que ele passasse. E aí nesse momento chega outro dizendo: olha, farão assim e assim ao homem que vencer o gigante. Aí Davi escutou. Davi chegou na hora que os gigantes veio para falar impropérios contra os exércitos do Senhor, de Israel. E Davi chegou na hora que alguém chegou dizendo que o rei iria fazer isso e aquilo outro com quem vencesse aquele gigante. Se Davi já tinha motivos para lutar contra o gigante, Davi, que era pobre, desprezado, escondido, escanteado, agora encontrou mais motivos ainda para lutar contra o gigante. Ele disse: eu vou. Davi disse: eu vou. Só que tem um problema, irmão.
Davi é pequeno, franzino. Ninguém daria credibilidade em sã juízo a Davi. Mas veja, irmãos, como há caminhos que temos que passar, porque ninguém em Israel tinha coragem ou falava de enfrentar o gigante. Ninguém. Primeira coisa que me chama a atenção na palavra de Deus é que muitas vezes Deus vai se utilizar de algo para cumprir a minha e a tua chamada. E o que é? A necessidade. Se não fosse por uma questão de necessidade, Davi nunca chegaria diante do rei. Às vezes nós queremos chegar do nosso jeito, às vezes nós queremos que a chamada se cumpra do nosso jeito, mas muitas vezes Deus permitirá que situações e necessidades aconteçam para que eu e você cumpra a chamada que Ele tem em nossa vida. E a Bíblia diz que o desespero foi tão grande que levaram aquele jovem, aquele menino diante do rei. E quando o rei viu ele, o rei já ficou: olha, você é menino, não tem como ir para a luta. Como é que eu vou colocar um menino para lutar contra o gigante? O problema não era que ele era menino, é que não tinha ninguém para lutar. Veja o que a Bíblia ensina para mim e para você. Tem coisas na minha e na tua vida que Deus nos deu que ninguém poderá se colocar no lugar. Não tinha ninguém em Israel que se colocasse para enfrentar Golias. Há lugares na nossa vida que, por mais difíceis que sejam, só cabe a mim e a você. Há situações difíceis e de tal necessidade que só cabe você, não cabe ninguém. Homens fortes, homens habilidosos, homens capazes, homens de todo tipo, mas ninguém tinha coragem que Davi tinha. Eu e você, por vezes Deus colocou algo em nós que só eu e você tem, porque Ele tem planos na minha e na tua vida, e através desse algo peculiar que Deus vai se utilizar. E a Bíblia diz que Davi tinha coragem, e Davi foi com a coragem e mais nada. Chegou diante do rei, disse: não tem condição não, pode ir para casa. Aí ele disse: o quê? Eu vou enfrentar e vou vencer. Como você vai vencer, gigante? Eu cuido, olha, rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. Um dia chegou um urso, agarrou a ovelha e eu matei o urso e soltei a ovelha. Depois veio um leão e pegou a ovelha e eu peguei o leão pela barba e matei o leão. Mas ele não pegou as ovelhas do meu pai. Eu vou matar. Assim como eu matei o urso, assim como eu matei o leão, eu vou matar esse filisteu. Deus dará experiências para mim e para você que só eu e você será capaz de enfrentar alguma situação que Deus colocou para a gente enfrentar. Já viu aquela situação? Você, rapaz, ali não dá certo, vai um, vai outro, vai outro. Mas sabe por quê, irmão? Que às vezes Deus permite, porque quando você chegar lá, de repente vai dar certo para a glória de Deus, de repente vai prosperar para a glória de Deus, porque Deus tem os seus caminhos. Glória a Deus. O rei disse: não tem jeito mesmo, daqui a pouco esse pessoal invade e a gente está aqui numa situação difícil. Pode ir, mas peraí, eu tenho algo para você. Eu tenho aqui a minha roupa, pego minha roupa. E Davi pegou a couraça do rei, colocou a couraça do rei. E Davi pegou a espada do rei, pegou o capacete do rei. Daqui a pouco Davi saiu como um robô sem poder andar. E de repente Davi: essa armadura não serve para mim. E Davi foi sem armadura, porque a armadura que serve para mim e para você não é a armadura do homem, não é a armadura daquele que quer nos levantar, mas é a armadura do nosso Deus. Essa armadura é que serve. E Davi foi com um cajado na mão, uma funda e pedras. Abandonou a couraça do rei, abandonou a roupa do rei, abandonou o poder do rei e foi com as pedrinhas e o cajado e a alfoge que Deus deu para ele. A arma que Deus te deu vale mais do que a arma de qualquer homem. Aquilo que Deus te deu vale mais do que qualquer coisa de qualquer pessoa, por maior que seja, ainda que seja o rei. As armas que Deus te deu valem mais, porque na hora da luta,
As armas do outro não servirão de nada para você, mas na hora da adversidade, as armas que Deus te deu, elas vão servir, porque o Deus que você serve conhece o caminho pelo qual você vai caminhar. Ai, irmão, mas eu prego tão ruim, mas eu canto tão ruim, mas eu faço não sei o quê. Não diminua as armas de Deus na tua vida, ainda que alguém diminua, não faça isso, porque na hora certa você verá o valor na tua vida. Ai, mas eu não sei orar não, mas quando você colocar a mão no enfermo que ele for curado, todo mundo vai olhar e dizer, como é isso? É a arma de Deus na minha e na tua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi foi com um cajado, umas pedrinhas e coisa e tal, umas armas insignificantes, umas armas desprezadas e desprezíveis, umas armas que não tinha condição de dar a vitória a ninguém. Mas Davi foi, por quê, irmão? Porque foi Deus que me deu. Deus me deu essa arma, então essa que vai servir para mim. Mas cajado para vencer gigante, é isso mesmo. O que vence gigante é a espada. O que vence gigante é eu e você usar as armas que Deus nos deu. Mas, irmão Marcos, gigante se vence com lança. Gigante se vence com poder bélico. Gigante se vence com isso, com aquilo. Mas Davi venceu o gigante sem ter uma espada na mão, porque a minha e a tua vitória vem do Senhor dos exércitos. E Davi foi, irmãos, com aquele cajado. Eu fiquei pensando, meu Deus, aquele cajado tirava a mobilidade de Davi. Davi era pequeno, mas ele era ágil, ele poderia ter uma chance com uma espada. De repente ele podia ser muito rápido e atingir o gigante muito rápido. Isso é a perspectiva do homem. Mas Davi não tem espada, mas Davi vai com um pedaço de pau. Meu Deus, esse pedaço de pau vai servir para quê? Isso vai servir para quê? Mas Davi vai com o cajado. E paz, meus irmãos, a vitória de Davi iniciou-se através do cajado. Marcos, é o que está escrito. Porque a Bíblia diz que quando Davi foi para o confronto e o gigante viu, a Bíblia diz que havia um escudeiro na frente do gigante. E o escudeiro naquela época tinha de vários tamanhos. Esse que ia na frente geralmente ia com um escudo bem grande do pé à cabeça, protegendo, e o outro vinha atrás. Por quê? Porque tinha frecheira. E aí, se o gigante fosse para a luta de peito aberto, o cara ia com a flecha e rapidinho resolvia o problema dele, nem chegava junto. E ele sabia disso. E aí a Bíblia diz que Davi vai sem nada, só com um pedaço de pau na mão andando. E depois ele corre. Irmão, quando o gigante viu Davi daquele tamanho, franzino, com um cajado na mão, o gigante se endemoniou e disse: não tem homem em Israel, não! Estão querendo me envergonhar, me afrontar. Eu sou um cachorro para mandar um lutador com um pedaço de pau. Observe que o inimigo estava observando Davi de cima para baixo, e ele conseguiu ver e discernir exatamente o que estava na mão de Davi, e era um cajado. E qual o perigo que um cajado apresenta? E qual a resistência que um cajado apresenta? E o gigante se endemoniou e saiu da frente do escudo. E quando ele saiu da frente do escudo, ele correu dizendo: eu não sou cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau. E foi nesse momento que Davi pegou a pedra, a funda, e jogou e derrubou o gigante. Mas a vitória começou no cajado, na insignificância do cajado, porque Deus usa aquilo que para os homens é insignificante na minha e na tua vida para nos dar as maiores vitórias. E talvez você diga: por quê? É para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado, e que ninguém tenha dúvida de que aquela vitória foi dada por Deus, foi providenciada por Deus e foi dirigida por Deus. E Davi tomou aquela vitória, e ele correu, pegou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça do gigante e saiu no meio do arraial com a cabeça do gigante. E Davi ficou conhecido através dessa luta. O que foi que aconteceu, irmão? E o que isso tem a ver com Davi e Ziclag? Até então, irmão, o rei amava muito Davi. O rei gostava de Davi.
Davi não apresentava, irmão, nenhum tipo de ameaça para o rei. Pequeno, franzino, fraco, sem aparência de guerra. Ele não apresentava nenhum tipo de ameaça para Saul. E Saul gostava muito dele, amava ele. Abra a sua Bíblia no capítulo 18, 1 Samuel. Veja o que a Bíblia diz. Versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Veja como Saul amava Davi. Disse, não, para a casa do pai você vai ficar aqui comigo. Agora veja o que diz o versículo de número 3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então veja, irmão, deixa aberto aí. Veja como Saul gostava de Davi, a ponto de colocar Davi sobre os seus exércitos. E a vez que Davi era um homem prudente. E diz a Bíblia que todo o povo gostava de Davi, até mesmo os servos de Saul. Porque a primeira coisa que acontece, irmãos, quando alguém se torna amigo do rei, é que os que estão ali junto do rei ficam logo com raiva e arrumam logo inimizade. Depois que esse aí chegou, o rei só quer conversar com ele, o rei só quer falar com ele, e começa aquele problema. Mas Davi andava com tanta prudência que até os servos de Saul gostavam de Davi. Todo mundo gostava de Davi. Até que aconteceu uma coisa, irmãos, que a gente tem que ir só lendo, irmão. Se contasse, talvez a gente não acreditasse. De repente aconteceu alguma coisa que mudou tudo isso na vida de Davi. Olha como Davi está bem. Está no exército, está comandando as tropas do rei, está com o povo ama Davi, os servos de Saul gosta de Davi, todo mundo gosta de Davi. Davi está tão bem, irmãos. Como diz aí uma palavra aí fora, eu não gosto de usar, mas assim, como está tão bem na vida, né? O homem estava tão bem, de repente, irmão, veja o que aconteceu. Parece que aconteceu uma coisa tão grave, que Davi fez uma coisa tão grave, que aconteceu uma coisa tão grave para mudar tudo isso. Mas veja o que aconteceu, irmão. Versículo de número 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8 diz: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram a elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que ele falta senão o reino. Versículo 9 diz: naquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Irmão, dá para acreditar nisso? Uma homenagem que as mulheres fazem com alegria, espontaneamente, sem nenhum tipo de articulação, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, as mulheres estavam dizendo apenas que Davi foi mais à guerra
Bíblia diz que daí por diante os olhos de Saul não eram mais os mesmos para com Davi. Eu costumo dizer que há 3 tipos de problemas, sabe, irmãos? Primeiro problema é o que a vida traz. Você não vai evitar nunca. Eu fiquei doente. Em algum momento você vai ficar. Teve um tempo aí, logo quando eu no início da minha caminhada cristã, no ano de 1995, 96, por aí por diante, quando eu me converti, e se falava muito nesse tempo de que crente não fica doente. Crente não fica doente, irmãos, foi uma febre naquele tempo lá. Eu novo, acabado de me converter, botei isso na cabeça, e a pessoa que dizia isso, que me ensinou isso, daqui a pouco, quando veio uma onda de dengue, foi o primeiro a ficar com dengue. Eu digo, olha para aí, que negócio. E aí eu lembro uma vez a pregação que dizia assim, e alguém na pregação dizia assim, rapaz, tem esse negócio aí de que crente não fica doente, aí pergunta de que ele vai morrer, porque se ele não ficar doente, ele não morre. Tem alguma coisa que tem que morrer. Morreu de quê? De saúde? Não, irmão, alguma coisa tem que morrer. Então tem situações, dificuldades, problemas, que é a vida que traz, nem é Deus que traz, nem é você que causa, é a vida que de repente traz. Davi só estava lutando e arriscando a sua vida e batalhando e fazendo o seu melhor até um dia que chegou algumas mulheres para fazer uma homenagem, e essa homenagem mudou completamente a vida de Davi sem ele fazer nada. Há problemas que vêm porque a vida traz, e há problemas que vêm porque você arruma, porque eu arrumo. Mas na frente a gente vai falar um pouco sobre esse detalhe, porque eu estava na introdução, nem percebi, a hora foi embora. Não tem problema não, a gente está aqui, se eu não me engano na escala, a gente está aqui ainda esse mês, aí tem problema, na outra vez a gente vai voltar. Tem problema nenhum, eu vi, se eu não me engano, se eu salvo me engano, é isso aí. Mas, irmãos, Davi não fez nada. E de repente se levantou a luta, a batalha. Agora a gente pensa assim, não, rapaz, é porque o rei não sabia que o Senhor era com Davi. Lê do engano. Porque às vezes a gente é tão inocente que pensa assim, não, é porque aquela pessoa pensa que está perseguindo o outro e está fazendo isso porque não sabe que é de Deus. Quando souber que é de Deus, não vai parar de perseguir. Não, irmão, às vezes é porque sabe que é de Deus. Veja o que diz o versículo 12 desse mesmo capítulo 18. Saul temia Davi porque o Senhor não era com ele. É assim, irmão? Temia Davi por quê? O Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. Ou seja, Saul sabia que o Senhor era com Davi. E tem mais prova disso. Veja como tem mais prova disso. Diz assim o versículo de número 15. Então, vendo Saul que Davi lograva com êxito, tinha medo dele. 16. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto faziam saídas e entradas militares diante dele. Todo mundo sabia que o Senhor era com Davi, porque tudo que Davi fazia prosperava. Glória a Deus. Saul chegou ao desespero de mandar que Davi se casasse. Olha, você vai se casar com a minha filha, vamos parar de briga. Eu só quero 200 irmãos, 200. Deixa eu ver se eu leio aqui, essa palavra não vai sair. Crepúsculo. 200 crepúsculos, é isso. E aí ele pede 200 crepúsculos dos filisteus. Isso era muito sério, irmão. Era praticamente ele ter que matar 200 filisteus. E a vez que Davi vai na noite, dizem, perdão. E aí Davi vai e traz o Senhor. O Senhor era com Davi. Davi teve que matar 200 filisteus. E era uma missão suicida. O rei disse, agora eu não posso matar, mas ele vai morrer com os filisteus. Veja que problema grande Davi conseguiu com os filisteus. Mas agora Davi no capítulo 30 está com os filisteus. O que foi que aconteceu? Capítulo 27. Capítulo 27 diz o que foi que aconteceu. Diz assim a partir do versículo 1. Disse
porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Então veja, irmãos, Davi não aguentava mais tanta perseguição. A Bíblia diz que Davi entra, está tocando harpa. Daqui a pouco, apenas que um espírito veio sobre Saul, e Saul pega a lança e arremete 2 vezes, mas não é de brincadeira não, meu irmão, é para matar mesmo. Arremete 2 vezes contra Davi, e é mesmo que Davi se esquiva rapidamente e foge de Saul. E agora Saul pega o seu exército e começa a colocar atrás de Davi, querendo matar Davi de todo jeito. E Davi cansa, irmão, porque agora Davi foge para um lado, o rei vai para o outro, e o rei vai atrás, e Davi foge, e Davi cansa. E Davi agora tem 600 homens que estão com ele, pronto para morrer. Agora pensa, irmão, você fugir com 600 homens, com mulher, com criança, fugindo para um lado, fugindo para o outro, fugindo para um lado, fugindo para o outro. E Davi de repente cansou, o povo estava cansado, estava todo mundo cansado. Davi disse: eu não aguento mais essa vida de perseguição. E às vezes a gente pensa que a perseguição vem de fora, mas por vezes a perseguição vem de dentro. Davi era acostumado a ser perseguido pelos filisteus, ele sabia lidar com essas situações de ser perseguido pelos de fora, pelos amalequitas, pelos inimigos externos, mas agora Davi não sabe lidar com a situação de enfrentar um inimigo interno, e ainda mais o rei do próprio reino de Israel, sua nação, seu povo. Aí Davi, esgotado de cansado, mas com força, com 600 homens ao seu poder, com coragem para ir fazer aliança com o povo inimigo. Pense na coragem, irmão, porque era um exército ir para o meio dos inimigos, sair da sua nação para ir para outra nação com 600 homens. O inimigo tinha um exército lá incontável, irmão, incontável. Davi já havia se encontrado com esse rei em um outro momento. E a Bíblia diz que por um acaso Davi, nessas fugas dele, se deparou com o rei. E o pior, irmãos, conheceram Davi. Não é aquele ali que matou Golias? Aí Davi percebeu que ele ia morrer ali. E aí ele teve uma estratégia, irmãos. E é interessante, e às vezes a gente tem que seguir isso para não morrer. Davi se fingiu de louco, começou a babar. E a barba naquela época era algo praticamente sagrado. Praticamente sagrado. E Davi começou a babar. E a baba dele, a saliva dele dava pela barba. E aí quando o pessoal disse: esse cabra ficou maluco, tá vendo? Por isso que ele está sozinho aí, tá maluco, deixa ele. E Davi escapou porque ele se fingiu de louco. Mas não foi só Davi. Paulo se fingiu de morto para fugir do inimigo. E aí agora Davi vai com o seu exército, 600 homens, com mulher, filho, tudo, vai até os filisteus e vai fazer aliança com os filisteus, porque ele não aguenta mais a perseguição de Saul. Veja o que diz no versículo 2: dispôs-se Davi, e com os seus 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gato. Lembra que Golias é de Gato? Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Ele até conseguiu, irmão, o que ele queria. Versículo 4 diz assim: avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate,
Saul de vez. Eu falei com o rei de Gade, disse que queria servir a ele, fazer aliança com ele, o rei aceitou, e agora eu estou na bênção. Saul agora me deixou de perseguir, me livrei de Saul. Ai, irmãos, como a atitude tomada sem a direção de Deus é um engano tão grande. A gente até consegue uma aparente vitória, mas depois o negócio que estava ruim fica bem pior. Veja o que diz o versículo 5. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dar-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Agora veja o versículo 7, para finalizar. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Irmão, dá para aguentar 1 ano e 4 meses mais? A vitória da gente às vezes está bem pertinho, mas às vezes a gente se desespera e volta um pouquinho de tempo, e às vezes a gente se precipita e toma atitude precipitada, e por causa das nossas atitudes precipitadas, às vezes chegamos em lugares que Deus não queria que nós chegássemos. E diz a Bíblia que naquele dia vieram os amalequitas e levaram as mulheres e os filhos daqueles 600 homens. Eu me lembro, sabe, irmão, para encerrar, porque eu estava na introdução e foi embora. Eu lembro da história, irmão, de Lázaro e das irmãs de Lázaro. Talvez a gente poderia até citar assim a história das irmãs de Lázaro, né? Porque a Bíblia diz que Lázaro tinha morrido, estava doente e tal, depois morre. E Jesus chega 4 dias depois, ele já estava sepultado. E é interessante porque Davi diz: aonde é que ele está? E as irmãs dizem: vem ver. E elas conduzem Jesus até a gruta. E Jesus vai. No meio do caminho, que às vezes o problema está no meio do caminho, sabe, irmãos? E no meio do caminho, diz a Bíblia que alguns judeus piedosos, ou seja, aqueles crentes, bem crente mesmo, que todo mundo leva em consideração, sabe? Alguns judeus piedosos. Sabe aquele crente que dá uma palavra e todo mundo diz assim: foi o irmão, foi a irmã fulana de tal que deu aquela palavra. Tem que ser levado em consideração. Foi o irmão fulano de tal. Pronto. Os judeus piedosos, eles chegaram e disseram assim: rapaz, vê como ele o amava. Está chorando por causa dele. Será que ele também não poderia ter livrado ele da morte? Apenas que Jesus começa a chorar. E é interessante porque às vezes algumas pessoas se questionam e dizem assim: mas por que Jesus chorou? Aí alguns dizem assim: Jesus chorou por causa dos judeus piedosos que ficaram dizendo assim: olha como ele gostava dele, mas ele não podia livrar ele não, pelo jeito, porque ele gosta tanto, mas não livrou. Limitou o poder de Jesus. Outros dizem assim: mas não, Jesus sabia que Lázaro estava num lugar tão bom, tão bom, tão bom, e tinha que tirar Lázaro daquele lugar tão bom para voltar para aqui de novo, para sofrer perseguição de novo, porque a primeira coisa que acontece com Lázaro quando ele sobrevive é que estavam querendo matar ele e Jesus. Antes era só Jesus, agora é ele e Jesus. Ele está lá com Abraão. Quando ele vem de lá, que chega, que ressuscita, a primeira palavra dos religiosos foi: vamos ter que matar os dois. Nem voltou direito, já voltou com ameaça de morte. Eu penso que ele falou: Jesus é meu amigo, mas se tivesse deixado eu lá, eu ficava mais amigo ainda do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que quando chega diante da gruta, diz a
dias, já cheira mal. Irmão, já pensou se Jesus tivesse ouvido a voz daquela mulher? Teve um tempo aí que teve uma moda da palavra, até hoje tem. Diga isso não, porque vai acontecer. Ah, meu Deus, se tudo que a gente dissesse acontecesse, eu acho que nem mundo mais existia. Já pensou se Jesus ouvisse a voz daquela mulher? Mas Jesus não levou em consideração, e sobre aquela palavra Jesus deu outra palavra dizendo: Marta, Maria, não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? Aleluia. E aí tiraram uma pedra, e quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro veio para fora, e Lázaro veio para fora, e aquelas pessoas vivenciaram o maior milagre de suas vidas. Mas por causa de alguns instantes, quase perde a bênção da parte de Deus. Por causa de alguns instantes, por causa de alguns momentos, estavam às vésperas de viverem o maior milagre de suas vidas, mas por causa de alguns instantes, quase perderam a bênção. Eu não sei quanto tempo você talvez esteja esperando alguma coisa da parte do Senhor, talvez uma prova que não passa, mas nessa hora, nesse dia, nesta hora, eu quero dizer para você que no tempo certo e na hora certa, a vitória vai vir sobre a sua vida. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, porque é no tempo de Deus. Aleluia. O tempo de Deus é Kairos. O tempo de Deus não é Cronos. Cronos é o meu e o teu tempo. Eu quero hoje, eu quero agora, eu quero ontem, eu quero não sei quando. Deus não leva em consideração a nossa vontade, muitas das vezes, quando elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas uma coisa fique certo: Deus tem o tempo de agir na minha e na tua vida. Deus tem o tempo de fazer na minha e na tua vida. E aguarde o tempo de Deus na sua vida. Vai chegar, irmão. Talvez você diga assim: mas está demorando tanto. Mas tem uma coisa boa nisso. Parece brincadeira, mas tem uma coisa boa. Quanto maior a pausa, alguém diz assim: a bênção maior. E é mesmo, irmão. Você sabia que para existir música tem que ter pausa? Sem pausa não existe música. E a pausa é o que embeleza a música. Se não houvesse pausa, a música seria algo contínuo. Já pensou um instrumento tocando contínuo, sem parar? Mas é a pausa que dá beleza à música. E na Bíblia também é assim. Existem as pausas de Deus na minha e na tua vida. Quer ver um exemplo? Às vezes que Deus passou, talvez o maior exemplo bíblico, e é esse que eu dou para encerrar. Talvez não exista outro exemplo mais contundente que esse. Sabe quanto tempo demorou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? 400 anos. E a Bíblia diz que nesses 400 anos nenhum profeta Deus levantou. É chamado como os 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos, irmão, sem Deus levantar profeta, sem Deus levantar ninguém. 400 anos de silêncio. Mas depois dos 400 anos de silêncio, sabe qual foi o profeta que veio? Foi o maior profeta de todos. Foi o Filho de Deus. 400 anos de silêncio, mas depois veio o Filho de Deus. O próprio Deus encarnou e veio. Assim é na minha e na tua vida. Está grande o silêncio, está grande a espera, está grande a demora. Coisa grande vem aí para a tua vida. Bênção de Deus vem para a tua vida. Pode ficar tranquilo. Eu estou falando baseado e alicerçado no instrumento da nossa fé, que é a palavra de Deus. Está escrito, irmão. Deixa eu encerrar com um versículo. Tiago, capítulo 5. Para que os irmãos percebam que está escrito. Tiago, capítulo 5. Diz assim, no versículo, a partir do 7.
para que os irmãos firmem e saiam de posse dessa palavra. Diz assim: saiam não, permaneçam, fiquem de posse dessa palavra. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora veja, querido, o versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9 diz: irmão, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Agora olha o 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tenha paciência. Porque a Bíblia diz: homem de ânimo dobre, não pense que receberá alguma coisa do Senhor, mas o paciente não. Vede qual fim teve aqueles que esperaram, que tiveram paciência. Assim será em nossa vida também. Permaneça firme, espere no Senhor, confie no Senhor. Se Davi tivesse esperado 1 ano e 4 meses, ele nunca teria essa experiência que teve. E ai dele, se o Senhor não tivesse misericórdia. Eu agradeço a rica oportunidade. Peço que os irmãos e as irmãs continuem orando por mim, em nome de Jesus. Deus abençoe.